Todo mundo sabe que o futebol brasileiro é cheio de bizarrice, né? Então nesse vídeo eu separei os 5 momentos / fatos mais bizarros do futebol brasileiro. Se liga porque só tem coisa maravilhosa, tá? Assim, eu tentei eliminar os momentos que são muito clichês, tipo a teoria que o Brasil vem da Copa de 98, por exemplo. Eu só deixei os fatos que são um pouquinho mais alternativos e que menos gente conhece. Porque, pô, se eu fizer um vídeo que geral já sabe todos os tópicos, não tem graça nenhuma, né? Aí fiquem até o final porque o primeiro lugar desse vídeo é uma completa loucura. Simplesmente chega a ser sobrenatural, paizão. Então bora pro vídeo. Em quinto lugar, temos uma parada que ficou conhecida como Autoball, irmão. Pra você que não sabe o que é Autoball, tá ligado o Rocket League? Aquele jogo de futebol que ao invés de jogadores são carros? É exatamente isso que era o Autoball. Só que com um detalhe de ser nos anos 70 que os carros não saíam voando, né? O Autoball ficou muito popular no Rio de Janeiro no início da década de 70. Tudo isso começou depois que o médico do América, o Mário Tourinho, que era muito fã de automobilismo, decidiu juntar isso com o futebol e assim surgiu o Autoball. Pra você ter noção, essa parada ficou tão popular na época que até os 4 grandes do Rio de Janeiro tinham equipe de Autoball, que disputavam anualmente o Campeonato Carioca. Esse campeonato foi disputado apenas 3 vezes. Em 1973 quem venceu foi o Fluminense, em 74 o Botafogo e em 75 na última edição o campeão foi o Flamengo. E sim, o nosso Vascão foi o único que nunca ganhou. Eu acho que a torcida devia protestar no CT, hein, rapaziada. As partidas de Autoball eram febre no Rio de Janeiro na época, e inclusive os jogos eram disputados em campos de futebol de verdade, no Estádio do América, que teve o campo completamente ferrado por causa disso. Mas também queriam o quê, né? Jogávamos onde aparecia. O problema maior é porque para jogar num campo grande tinha que estragar a grama. Então só quando o estádio ia trocar a grama. O sonho era jogar no Maracanã, mas nunca surgiu a oportunidade porque nunca trocaram a grama. As regras eram iguais do futebol normal. Quem fizesse mais gols ganhava o jogo. Só que com a diferença que eram carros, obviamente, e que a bola tinha 1,20 m, moleque. Além disso, ela pesava 12 quilos. Mas infelizmente o nosso querido Autoball teve uma vida muito curta, porque nessa época o mundo entrou numa das maiores crises já vistas na humanidade, a crise mundial do petróleo. E com isso as competições automobilísticas sofreram uma série de restrições no Brasil, e acabou que isso sobrou pro Autoball também. Enfim, o Autoball foi muito curto, mas pelo menos deu um show de resenha. Em quarto lugar temos o fantástico jogo entre Atlético Sorocaba e Coreia do Norte. Esse é o evento mais conhecido desse vídeo. Inclusive eu mesmo já fiz um sobre esse tema, mas ele é tão bizarro que eu não posso deixar de mencionar ele aqui. Enfim, os jogos entre clubes e seleções não são muito comuns, mas já aconteceram diversas vezes, inclusive envolvendo times brasileiros, como foi o caso de Itália e Fluminense em 2014. Mas porra, um jogo do time da segunda divisão do Campeonato Paulista contra o país mais isolado do mundo é sacanagem, pô. Mas calma que não foi só isso que foi bizarro nessa partida. Bom, em 2009 o Atlético Sorocaba foi convidado para ir lá para Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, para um amistoso contra a seleção norte-coreana. Isso porque a Coreia tinha se classificado para a Copa de 2010, só que estava com muita dificuldade em marcar amistosos. Então eles aproveitaram que um dos investidores do Atlético Sorocaba, surpreendentemente, era norte-coreano, um camarada chamado Reverendo Moon. Então o elenco do Atlético Sorocaba, que contava com o goleiro Felipe Alves e o Fernando Diniz, embarcou para a Coreia do Norte. Inclusive isso gerou uma das fotos mais maravilhosas da história da humanidade. Olha que beleza, irmão. O jogo estava marcado para o dia 5 de novembro no estádio Kim Il-sung em Pyongyang. E quando os jogadores do Atlético Sorocaba entraram no gramado, eles ficaram em completo estado de choque. Isso porque tinham 80 mil pessoas ali para ver esse espetáculo. Pô, imagina você ser de um time da segunda divisão estadual e jogar para um público de final de Copa. Completamente bizarro. Outro fato curioso desse jogo é que no placar do estádio não tava o nome do Atlético Sorocaba. Na verdade estava escrito BRA, de Brasil. Ou seja, a Coreia do Norte vendeu esse jogo como se fosse um amistoso contra a seleção brasileira. Eu tenho que fazer uma partida em que eu tenha que honrar o nome da sociedade que a gente está trabalhando. E mais, eu tenho que honrar aquele nome que está no placar eletrônico. Porque nós ali éramos o Brasil. O Dunga que me discuta, mas eu derrubei ele aqui no jogo. Mas quando eu li Brasil, nosso time jogou de amarelo, já meti um Dunga na parada. Enfim, o jogo em si foi uma verdadeira bosta e acabou 0 a 0. E obviamente não teve transmissão pro Brasil, mas a Coreia do Norte inteira parou pra ver esse jogo. Pois é, os norte-coreanos conhecem o dinizismo bem antes da gente. E o mais incrível é que o Atlético Sorocaba fez um outro amistoso contra a Coreia do Norte um ano depois. Só que dessa vez eles perderam de 1 a 0 com o Luan, ex-Atlético Mineiro, em campo. Eu amo futebol.
Na terceira posição temos o maior mentiroso da história do futebol, o Carlos Kaiser, que é um pouquinho mais conhecido no Rio de Janeiro. Pra você ter noção, esse cara não tem registro de que jogou sequer uma partida oficial. Basicamente, ele não sabia jogar bola, só que ele se passava por jogador de futebol e conseguia contratos com diversos times, dentre eles o Botafogo, Flamengo, Vasco, Bangu, Fluminense e América do Rio. Além disso, ele conseguiu jogar fora do Brasil. Ele já jogou no México, Estados Unidos, Portugal e, segundo ele, até no Independiente da Argentina, irmão. Você deve estar se perguntando como esse cara conseguia enganar todos esses times. Ele fazia o seguinte: ele conseguiu o contrato com o clube e antes de fazer sua estreia num jogo, ele simplesmente simulava lesões no treino. Ele também contou que às vezes ele combinava com algum zagueiro para receber uma entrada mais forte no treinamento, isso para servir de álibi para ele falar que foi lesionado. E como na época os exames não eram tão sofisticados para confirmar se realmente houve uma lesão, ele conseguiu se passar por jogador de futebol durante anos. Eu assinava o contrato, pegava as luvas e depois, se viesse salário não viesse, com a grana que eu ganhava de luva, pra mim tava bom. Só aquele jogador de você pegar, falar que cumpriu 3 anos de contrato, não sei o que, não. Era tentar se livrar o mais rápido possível. Na minha época não tinha ressonância, fingia que tava machucado. Assinava com clubes, ficava 3 meses no departamento médico, quando... Se eu tivesse que matar a minha avó, simbolicamente, pra não jogar, eu matava. Eu recebi um telefonema agora, minha avó morreu. Pô, eu faria isso pra não jogar. Não queria jogar. Uma das histórias mais famosas dele é de quando ele tava no Bangu, porque num jogo contra o Coritiba ele tava no banco e o técnico chamou ele pra entrar no jogo. E nessa hora ele ficou desesperado, até porque se alguém realmente visse o futebol dele, iam descobrir na hora que eram tudo uma farsa. Então ele teve uma ideia. Assim que ele ia entrar no jogo, ele simplesmente foi em direção à arquibancada e arrumou uma briga com um torcedor. Isso pra ser expulso. E o pior é que ele conseguiu. O mais engraçado é que o dono do Bangu, o Castor de Andrade, que também era o maior bicheiro do Brasil na época, devia ser muito gente boa esse cara, foi cobrar ele depois do jogo. Daí o Carlos alegou que ele foi pra briga porque o torcedor tinha xingado o Castor. E o mais inacreditável é que o cara ainda comprou a história dele e ficou tudo de boa. Pois é, esse cara conseguiu ser uma lenda do futebol sem nunca pisar em campo. Cara, se não fosse o primeiro lugar, essa história seria a mais absurda desse vídeo. Mas assim, por muito, tá? Sim, você não leu errado. Simplesmente aconteceu. Bangu 18, Manchester United 0. Você deve imaginar que tem alguma coisa errada aí, né? Bom, é porque tem. Antes de contar essa história pra vocês, vale ressaltar que esse jogo não possui registro de imagem. Tem apenas essa foto aqui de um jornal e só. Aí tudo que eu vou falar aqui já apareceu num vídeo do Andrei Reistock, que eu nem preciso falar do quão bom ele é, né? Se você quiser dar uma olhada nessa história completa, vai lá no canal dele depois desse vídeo. Pronto, agora bora pro que interessa. Em 1991, o Manchester United do Sir Alex Ferguson tomou 18 gols do Bangu de Paulo Massa em Moça Bonita. Mas tem um motivo por trás disso. Segundo o Jornal dos Esportes em uma reportagem da época, o Bangu pretende apresentar novidades em seu time no amistoso de amanhã contra o Manchester United às 15h30. A atração em Moça Bonita, Paulo Massa, pediu à equipe maior empenho e dedicação para o Bangu vencer essa partida, para faturar prestígio internacional. Pois é, então dá pra perceber que o time do Bangu foi com dedicação máxima para essa partida e por isso fez essa humilhação toda contra o Manchester, né? Quando o time do Manchester United chegou pro jogo, foi visto pelo biotipo dos jogadores que eles não eram atletas, e logo surgiu a versão que eles eram turistas em visita ao Rio de Janeiro e que queriam jogar uma partida de futebol. E cara, de acordo com alguns relatos, os supostos jogadores do Manchester United eram uns velho, pô. Os jogadores do Bangu não devem ter entendido porra nenhuma. Tá, vamos fazer um exercício. Imagina você ir de férias pra Inglaterra e arrumar um jogo contra o Leicester sem nunca ter jogado bola na vida. Pois é, foi isso que aconteceu, só que aqui no Brasil. Completamente bizarro. Bom, antes de falar o primeiro lugar, dá uma moral pra gente e se inscreve aí. Esse canal ainda é minúsculo e a sua inscrição vai me ajudar muito. Assim, pra caralho. Se tu estiver vendo esse vídeo por react também, que acontece muito, pô, só entra rapidinho aqui no canal pra se inscrever e volta pra live. Custa nada também. Mas eu sei que você é gente finíssima e vai fazer isso. Tamo junto. Agora bora pro que interessa. Bom, lá em 1982 aconteceu uma parada surreal. Simplesmente foi o maior avistamento coletivo de OVNI na história do planeta Terra. E o melhor, durante um fantástico Vasco e Operário do Mato Grosso do Sul pelo Campeonato Brasileiro. Sim, é óbvio que o Vascão ia estar metido nisso. O jogo foi lá no estádio Morenão em Campo Grande. Teve um público de mais de 24 mil pessoas. E assim que o jogo iniciou, o Operário foi lá e já tinha metido 2-0.
Vascão. Só que acabou que no final ninguém ligou muito pro placar, porque ali no segundo tempo do nada apareceu uma luz vindo do céu e ninguém entendeu porra nenhuma, porque era uma parada muito esquisita. Segundo o jogador do Operário Cocada, em uma entrevista pra Globo, aquilo era algo fora do comum e que não fazia nenhum barulho. O juiz também relatou que o jogo tava correndo normal, quando do nada uma luz bem clara apareceu no céu. Todo mundo começou a olhar pra cima, inclusive os jogadores, o que fez ele paralisar o jogo. Mas depois, quando o OVNI sumiu, a partida foi continuada normalmente como se nada tivesse acontecido. Assim, tem uma teoria que diz que na verdade aquilo era um avião da Força Aérea Brasileira que estava sendo testado, mas convenhamos, a do OVNI é muito mais legal. Então rapaziada, esse foi o vídeo. Se ele performar bem eu vou fazer uma parte 2, só que com sugestões de vocês. Então comenta aí umas curiosidades bizarras do futebol brasileiro, que quem sabe elas não aparecem no próximo vídeo. Tamo junto!